Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com sindicalistas nesta sexta-feira para falar sobre os próximos passos da economia. João Vitor Rocha, chegando ao vivo com as apurações, as informações para a gente. Oi, João Vitor, boa noite. Como foi a reunião? Conta para a gente. Muito boa noite, Lívia. Boa noite a todos que acompanham a Jovem Pan nesta sexta-feira. Lívia, foi uma reunião a portas fechadas entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e diversas entidades de movimentos sociais, sindicais e trabalhistas. Mas a gente conversou com algumas pessoas, tanto do Ministério da Fazenda, quanto alguns sindicalistas que estavam nessa reunião para apurar as informações, o que saiu desta reunião que durou bastante tempo, cerca de 3 horas. Foram 3 os temas principais discutidos em relação à atual economia brasileira. Uma possibilidade de reforma tributária, o aumento do salário mínimo e também a famosa taxa de juros, a taxa Selic. Vamos dividir aqui por partes para passar todos os detalhes para o nosso telespectador. Em relação à taxa básica de juros, em relação à taxa Selic, o que é que os sindicalistas informaram para Fernando Haddad nessa reunião? Que eles vão fazer, dia 21 de março, uma movimentação, um protesto em frente à sede do Banco Central em diversas regiões, diversos locais aqui do Brasil, para protestar em relação à alta da taxa Selic, que atualmente está em 13,75%. Por que essa manifestação vai ser realizada no dia 21? Porque é o dia que o Copom se reúne para definir a nova taxa Selic, a nova taxa básica de juros. Segundo o sindicalista com quem eu conversei após essa reunião, a intenção, a ideia é manifestar, protestar e pressionar o Copom para diminuir a taxa básica de juros aqui no Brasil. Esse sindicalista, inclusive, me falou o seguinte, viu? Eu vou até abrir aspas para ele. Ele falou o seguinte, ó: a taxa de juros no patamar que está é um crime em relação à retomada do desenvolvimento. Já em relação ao salário mínimo, os sindicalistas que participaram dessa reunião, eles acordaram com Fernando Haddad que no dia 18 de março vão para Brasília fazer uma reunião, um encontro, uma mesa de negociação para discutir o aumento no salário mínimo. Por quê? A CUT, a Central Única dos Trabalhadores, quando Lula anunciou o atual aumento para o valor do salário mínimo que está em vigor agora, a CUT criticou, reclamou e considerou muito baixo. Segundo a Central Única dos Trabalhadores, o salário mínimo ideal para o momento, para retomar o que não houve de aumento ao longo dos últimos anos, era de R$ 1.382. Esse era o salário mínimo ideal para a CUT e nesse dia 18 vai apresentar esse estudo que eles fizeram para o governo federal. E o ponto principal dessa reunião foi em relação à reforma tributária. Eu conversei com pessoas do Ministério da Fazenda e também do sindicato e ambos os lados me informaram que a reforma tributária foi o assunto principal e que ela é prioridade para o governo federal nesse momento. O presidente da CUT, o Sérgio Nobre, ele até deixou uma cutucada para o governo federal em relação à reforma tributária. Vamos ouvi-lo. A reforma tributária é uma prioridade do governo e que não pode ouvir só a Faria Lima, né? Tem que ouvir também o movimento sindical, os trabalhadores, então nós deixamos isso muito claro a ele. Pois é, Lívia, o presidente da CUT disse que o governo não pode ouvir só a Faria Lima. Já em relação à nova tabela do imposto de renda, o Antônio Neto, que é o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, ele falou que a intenção do governo federal, pelo menos o que foi dito nesta reunião, é taxar os, abre aspas, super ricos. Vamos ouvi-lo. E é por isso que nós precisamos discutir juntos como é que nós vamos tributar como é que a gente chamou hoje aí, de grandes super ricos, para que a gente possa fazer com que o povo brasileiro pare de pagar tanto imposto e os ricos passem a pagar, os super ricos passem a pagar imposto. Lívia, depois de todo esse encontro, eu fui conversar com algumas fontes do Ministério da Fazenda para entender a avaliação de Haddad e da equipe econômica do governo em relação a essas demandas dos sindicatos. Eles me falaram o seguinte, que um ponto concreto é que serão criados, melhor dizendo, grupos de trabalho, grupos de estudo para atender ou pelo menos receber essas demandas dos sindicatos, grupos setoriais em relação à reforma tributária, taxa de juros, aumento do salário mínimo
mínimo, entre outros temas. Então, isso será o que vai ser de fato criado. Eu também pedi para essa fonte do Ministério da Fazenda fazer uma avaliação sobre esse encontro. E ela me falou o seguinte, vou abrir aspas para essa fonte. A avaliação da equipe do ministro é que foi uma reunião bem geral, que as entidades querem mais ser ouvidas e tinham interesse de saber quais os próximos passos da economia. Essa fonte, inclusive, Lívia, me informou que os sindicalistas questionaram Fernando Haddad sobre a futura âncora fiscal. Qual será a nova âncora fiscal que deve ser apresentada no lugar do teto de gastos aqui para o Brasil? Mas essa fonte me disse que Fernando Haddad não deu qualquer dica, não deu qualquer informação em relação a isso para os sindicalistas, viu, Lívia? Obrigada pelas informações. João Vitor Rocha, bom trabalho para você. Qualquer novidade é só nos acionar. Agora, Marcelo Suano. O João Vitor trouxe muitas informações que foram discutidas, muitos dados levantados e até debatidos também nessa reunião que envolveu sindicalistas, representantes de sindicatos e o ministro Fernando Haddad. Mas eu quero bater na tecla com você a respeito da participação dessa categoria dos trabalhadores, dos sindicalistas, na construção da reforma tributária, na construção da nova âncora fiscal, que não teve muitas informações repassadas pelo ministro nessa reunião, e na própria definição do novo salário mínimo, que já foi anunciado pela Presidência da República, pelo governo, muito possivelmente a partir de 1º de maio passará a ser de R$ 1.320, mas ainda muito aquém do que queriam os sindicatos. Será que vai haver algum resultado mais efetivo desse encontro de hoje? As demandas da categoria, de alguma forma, serão abraçadas? Quais são suas expectativas? Primeiro, vamos olhar os sindicatos. Normalmente, em sala de aula, todas as vezes, quando eu vou trabalhar com negociação, eu peço que eles estudem os manuais dos sindicatos. Por qual razão? Eles são especialistas nisso. Eles são muito bons em negociação. Sempre quando os sindicatos chegam, eles já chegam com uma determinada expectativa e alguma coisa eles conseguem. Exatamente porque eles têm um elemento a mais. Eles têm a possibilidade de pressão. Isso é muito grande, eles podem parar o país, eles podem parar a economia, eles podem parar segmentos, podem parar a empresa. Então, sempre se espera que a participação do sindicato, eles consigam alguma coisa. No entanto, traz um outro elemento. Que elemento é esse? A volta dos sindicatos para participar do ambiente político brasileiro com força bem expressiva, exatamente porque o governo que está hoje no poder, parte dele foi formado, ou decorre, ou veio, ou tem ligação com os sindicatos. Esse é o primeiro ponto. O segundo, os sindicatos querem trabalhar, eles estão negociando para chegar àquilo que na realidade é o ideal, R$ 1.343. Ora, o governo não tem recursos para fazer este aumento, porque isso não é uma questão de ter humanidade ou não. Não há recursos, isso é escalonado. Isso vai afetar a totalidade das empresas, vai afetar a totalidade da economia do Brasil. E não se sabe se há condições de suportar um aumento que vá além daquilo que nós temos condição de pagar. Ora, eles querem os 1.343. Eles estão apostando no máximo para chegar a um ponto intermediário ou aquilo que eles consideram adequado. Mas eles já estão se metendo em outros elementos. Voltaram para a política. Reforma tributária é aquela ladainha de sempre. Por qual razão? Nós já falamos, todos os analistas apresentam. A reforma tributária é um dos pontos e não se tem elementos que essa reforma tributária produzirá um resultado concreto. Por qual razão? Porque ela mantém um tributo sobre o consumo, é isso que tem que ser retirado. E ela apenas está simplificando a lógica para estimular investimentos e empreendimentos, o que se não acredita que possa acontecer unicamente por causa da reforma tributária. Mas ainda assim, o ponto maior, e eu já encerro, é a questão da âncora fiscal. Vamos conversar no que isso se trata de verdade. Isso é um teto retrátil. Ora, ou tem teto ou não tem teto. Se você ficar brincando em flexibilização do teto, esse teto retrátil, ele decorrerá de necessidades políticas. O resultado, a gente já sabe qual é. Falta de austeridade, não faz a reforma administrativa, quebra a nossa moeda e, muito provavelmente, vai desestimular empreendedores e investidores, quebrará a nossa economia. O cenário não é muito bom.